Hoje nós vamos falar sobre a civilização romana. A civilização romana é que ela tem uma proximidade muito grande com a gente, com nós ocidentais, né? Haja vista que ela é uma das civilizações, assim como a civilização grega, ela contribuiu muito na nossa formação intelectual. A gente pode citar o exemplo da nossa língua, né, do latim. E eu queria falar para vocês nesse início da localização romana. Roma se localizou próximo ela está situada na Península Itálica, que é uma região que adentra ao mar Mediterrâneo. Então essa civilização ela teve esse desenvolvimento ali. Portanto, ela teve uma forte influência para o mundo ocidental graças a essa sua localização, né? Um outro ponto que eu queria destacar é no que diz respeito à origem de Roma. Roma existe duas versões sobre a origem de Roma. Uma lenda que diz que foi fundada por dois irmãos gêmeos, o Rômulo e Rema, e outra histórica, fundada por vários povos, né? Pelos sabinos, pelos etruscos, pelos latinos, enfim. Essas são uma das duas versões. Um outro ponto que eu queria abordar aqui, no que diz respeito à sociedade romana, no tempo da monarquia. Por quê? Porque existe a questão da formação dos grupos sociais, né? E eu queria destacar aqui basicamente dois grupos: os patrícios, que eram os donos de terras, que eram os nobres, que eram vamos dizer assim, que é aquela população de sangue, que era a população dominante. E a maioria da população, um outro grupo, que é o chamado os plebeus. Esses plebeus eram sempre marginalizados politicamente pelos patrícios. Por exemplo, não podia assumir cargos públicos. Embora sendo uma classe muito importante, formada por comerciantes, formada por artesãos, por pequenos agricultores, essa população, esses grupos eram discriminados, né? Existem também outros grupos, os clientes, que eram uma espécie de servidor das grandes famílias nos patrícios, né? Alguns autores nem destacam a importância dos clientes. E os escravizados, que embora sendo uma minoria, eram basicamente assim, eram prisioneiros de guerra, eram condenados por não pagar as dívidas, enfim. Esse grupo dos escravizados, eles não tinham assim, como a gente vai entender posteriormente, esses grupos não vai ter essa importância muito grande, assim, fundamental, pelo menos nesse período agora. E um outro ponto que eu queria destacar aqui é no que diz respeito às lutas sociais, às lutas políticas, envolvendo exatamente esses dois grupos políticos, os plebeus e os patrícios, por conta exatamente dessa falta de acessibilidade, dessa marginalização política com relação aos plebeus. Então, essa marginalização política da parte dos plebeus gerou um conflitos sociais que isso, vamos dizer assim, que valeu a pena que os patrícios conseguiram eles conseguiram conquistas, por exemplo, o direito de casar com os patrícios, tiveram acesso à riqueza no que diz respeito a aquelas conquistas nas guerras, né? Um outro ponto que eu queria destacar aqui é no que diz respeito à expansão de Roma. Roma ela se expandiu muito na região do Mediterrâneo. Agora, mas para essa conquista acontecer, ela teve que enfrentar, vamos dizer assim, uma rival, que era a cidade de Cartago, que é uma cidade no norte da África, como mostra aqui o mapa. E essa rivalidade entre essas duas cidades fizeram com que ocorressem guerras, e nessas chamadas guerras púnicas, e nessa guerra Roma saiu vencedora. Uma das consequências dessa guerra quando Roma sai vencedora dessa guerra, é que Roma se torna muito rica, se torna muito poderosa. Então ela passa a cobrar, ela passa a explorar várias regiões, não só no restante da península, como na Europa, no restante da Europa, na própria África, que é onde Cartago é situado, ok? Então, e um outro ponto, o último ponto que eu queria destacar aqui é no que diz respeito à luta pela terra. Roma, desde o início, ela se destacou como uma cidade, vamos dizer assim, onde surgiram os grupos políticos
que marginalizavam, que ocupavam, que era o dono das melhores terras. Então isso gerou um conflito por conta dessa disputa por essa terra, né? O que vem a ocorrer, o que vem destacar os irmãos Graco, chamados Tibério e o Caio, que eles lutavam por uma melhor distribuição da terra. O fim desses dois políticos, dessas duas pessoas, eles terminaram sendo assassinados, sendo mortos, por conta exatamente dessa rivalidade com os patrícios. Então foi mais ou menos isso que eu quis colocar para vocês nesse vídeo aqui, falando dessa civilização romana, dessa parte de colonização, da estrutura da sociedade, da questão das lutas sociais, ok?